Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos aos 7 Minutos de Tecnologia e Inovação. Meu nome é Gustavo Montes de Oca. Hoje vou falar um pouco para você sobre a arquitetura do Azure Resource Manager, que é a nova plataforma de gerenciamento da Microsoft, da nuvem Azure, que vai ser aplicado tanto para a nuvem pública do Azure, quanto também para a nuvem privada, com o Azure Stack, que vai ser lançado junto com o Windows Server 2016 e o System Center 2016. Então, tudo que a gente vai falar aqui agora já vale para o ano que vem, quando for lançado essas novas tecnologias e em comparação com o que a gente tem hoje com o portal antigo do Azure, e aí a gente estava falando de uma arquitetura voltada a serviço, e também do Azure Pack, que é uma arquitetura voltada a serviço da mesma forma. Bom, aqui tem algumas informações de contato. Acesse meu blog www.gm9.com.br. Ali tem mais informações sobre essas apresentações e também ferramentas que vocês podem utilizar para tratar de soluções de DevOps. Bom, falando um pouco sobre a arquitetura clássica, como é que funciona a arquitetura clássica do Azure? Eu tenho lá o Cloud Service, onde eu tenho um elemento, eu tenho na verdade uma infraestrutura básica que fornece suporte para minhas máquinas virtuais. Então eu tenho, por exemplo, a máquina virtual com endereço IP já criado automaticamente. Eu tenho relacionamentos apenas com uma storage account e com uma virtual network, que é opcional. Então, por exemplo, se eu colocasse lá, criasse uma cloud service e colocasse 10 máquinas virtuais dentro dessa cloud service, elas podiam se comunicar entre si sem precisar passar pela rede pública. Então, nesse caso, eu não precisava, por exemplo, de uma virtual network, por isso que é um item opcional. Agora, se eu quisesse, por exemplo, criar várias máquinas virtuais, cada uma dentro de uma própria cloud service, ou seja, eu tenho lá 10 máquinas virtuais e 10 cloud services, eu precisava de uma virtual network para permitir a comunicação sem que passasse pela nuvem pública. A gente poderia então criar uma rede privada, uma virtual network, para permitir a comunicação privada entre essas máquinas virtuais. Então, tanto o Virtual Network Subnet quanto o Availability Set, que é a possibilidade de criar a alta disponibilidade com máquinas virtuais dentro da nuvem do Azure, são itens opcionais nessa arquitetura clássica. Agora falando sobre a nova arquitetura com Azure Resource Manager. Aqui a gente está falando sobre modularizar, ou seja, eu tenho a possibilidade de ter elementos distintos sem essa integração que é criada pela nuvem, pelo serviço de cloud. Então eu tenho, por exemplo, três componentes básicos, que é a Computer Resource Provider, eu tenho o Storage Resource Provider e o Network Resource Provider, que são três providers que criam a infraestrutura básica para a criação da minha máquina virtual. Então eu tenho, por exemplo, aqui, vejam relacionamentos. A máquina virtual com o storage. Eu tenho lá a máquina virtual com a placa de rede dentro do provider de network. Eu tenho dentro da própria provider network vários relacionamentos. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de criar uma virtual network. Eu posso criar, por exemplo, um load balancer se for necessário. Então, uma das questões importantes, vejam quantas relações e quantos relacionamentos eu posso criar de uma maneira muito mais modularizada, ao invés de ter que criar isso dentro de uma única cloud service. Eu consigo ter muito mais flexibilidade para gerenciar os meus serviços e eu posso, por exemplo, dentro de um mesmo resource group, isso aqui seria uma representação de um resource group, criar vários outros componentes, dessa forma fazer toda a cobrança e análise de logs dentro de um único elemento. Então, só para a gente visualizar isso dentro da nossa infraestrutura de nuvem, então venho aqui no portal do Azure. Vejam que aqui, o portal antigo, eu tinha, por exemplo, aqui uma view com máquina virtual e eu tenho aqui outra view com Cloud Service. Quando eu entro aqui na Cloud Service, por exemplo, uma máquina virtual que está rodando, eu tenho aqui algumas informações com dashboard, tudo, tenho aqui o endereço IP que foi criado, enfim. Só que eu não tenho muita visualização, eu não consigo visualizar os componentes de uma maneira muito clara, muito distinta. Agora vamos dar uma olhada aqui no portal Preview do Azure. Eu tenho aqui os meus Resource Groups, então eu clico aqui no Resource Group. E eu vou já visualizar uma máquina, um resource group com uma máquina virtual criada especificamente dentro, já utilizando essa nova infraestrutura do Azure Resource Manager. Uma das grandes vantagens é justamente eu ter todos aqueles módulos que eu mostrei para vocês. Então eu tenho aqui ó, a máquina virtual, tenho a placa de rede, eu tenho aqui o serviço de proteção de grupos de rede, eu tenho a possibilidade aqui de ter a minha virtual switch, ou seja, a minha rede virtual. Tenho aqui o meu storage, o meu armazenamento local, então tudo isso aqui está modularizado. Eu consigo visualizar isso dentro de uma única view e consigo, por exemplo, adicionar, remover novos itens aqui dentro diretamente. Simplesmente clicando aqui no botão Add, eu posso visualizar essas informações. O que é legal? A gente consegue, por exemplo, visualizar eventos. Então vamos clicar aqui em cima de eventos, só para a gente poder
para a gente poder analisar isso. Então aqui, ó, quando a gente clica em cima de eventos, ele me mostra todos os eventos que aconteceram dentro desse resource group. Então, se eu tivesse, por exemplo, várias máquinas virtuais, eu conseguiria analisar todos os eventos que aconteceram com essas máquinas virtuais. Então, aqui, por exemplo, clicar em cima desse, clica aqui em Start, eu consigo ver mais detalhes do que está acontecendo com essa minha máquina virtual. Então, eu consigo ver, por exemplo, que esse é um item somente informacional. Eu vejo que aqui a conta Gustavo_Percio, hotmail.com foi quem criou esse processo, ou seja, essa inicialização. Eu posso, por exemplo, clicar em cima desses eventos, eu tenho mais informações aqui sobre tudo, detalhes bem específicos daquilo que foi feito. E um outro elemento bastante interessante é justamente conseguir visualizar, deixa eu voltar aqui para os meus resource groups. Eu vou clicar nesse resource group aqui, eu consigo visualizar, por exemplo, informações sobre cobrança. Então aqui ele vai carregar, ele está carregando aqui a parte de billing, ele vai mostrar para mim quanto que está custando essas máquinas virtuais que estão rodando aqui, todos os elementos que estão relacionados com ela. Então está demorando um pouco para carregar, mas daqui a pouco vai aparecer as informações. Aqui igual, eu consigo ver alerts, ó, agora já carregou aqui. Então aqui, ó, eu tenho, ó, por exemplo, eu sei que as máquinas virtuais elas estão paradas, por isso elas estão com um custo estimado em 0, mas eu tenho aqui o meu custo de armazenamento estimado em 10,47. Então isso aqui são alguns elementos que são interessantes que a gente pode hoje com o Azure Resource Manager utilizar e visualizar isso de uma maneira muito mais clara, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação nesse vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar mais algumas informações sobre DevOps e como utilizar o Azure Resource Manager, algumas ferramentas de automação, ok? Até a próxima. Obrigado.